Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer apenas 3 exercícios, tá? Referente a ethnic diversity. Então, diversidade étnica, tá? Nós iremos fazer o exercício 2. Vamos ler o exercício número 3, tá? Que é um artigo aqui falando sobre a diversidade brasileira, tá? E vamos fazer aqui o exercício número 4, certo? Então, vamos prosseguir aqui, tá? Explicando os exercícios. Então, o número 2 tá falando assim: take a quick look at the text in Activity 3 and try to answer these questions. Então, tá pedindo assim, dê uma olhada rápida no texto da atividade 3 e tente responder as perguntas. Então, nós temos aqui A, B e C, as perguntas, tá? Referente ao texto do exercício número 3. Então, o exercício número 3 tá falando assim para vocês, assim, vamos lá, colocando aqui, read the text and check your answer in Activity 2. Do you agree with the author opinion about Brazilian diversity? Então, leia o texto e verifique suas respostas na atividade 2. Você concorda com a opinião do autor sobre a diversidade brasileira? Então, eu já vou ler aqui com vocês, tá? Sobre o que ele está falando. E depois eu vou voltar lá nas perguntas do exercício número 2 para saber sobre quais perguntas o autor, o livro, né, em si tá perguntando sobre este texto aqui, ok? Então, vamos lá. O texto fala assim: Georgetown University. Então, a Universidade de Georgetown, e tá falando sobre a diversidade brasileira aí. Então, tá falando assim. Então, é um texto de Annabelle Smith, novembro, né, 4 de novembro de 2015. Então, nós temos aqui: o Brasil é um país maravilhosamente divertido, muito mais do que eu esperava, quando decidi estudar no exterior aqui. Andando pelo passeio de Copacabana, não consigo encontrar um rosto nem remotamente parecido com o anterior. Na realidade, as origens dos brasileiros retomam aos escravos africanos trazidos para o país por colonistas portugueses, aos brancos da Europa Ocidental, principalmente Portugal, Espanha, tá, né? Portugal, Espanha, Itália e aí a Alemanha, aos japoneses e outros imigrantes asiáticos aí, trazidos para completar a força de trabalho, aos judeus e forçados a se converter ao cristianismo pelos colonistas, bem como pelos árabes, sírios ou libaneses que escaparam da perseguição. Prosseguindo embaixo aí, se isso não fosse interessante o suficiente, essas comunidades tendem a se reunir em diferentes estados do Brasil, tá? Em diferentes estados do Brasil, de modo que a visitar outros lugares além do Rio, para mim, às vezes parecia como entrar em um mundo diferente. O Brasil não é só um país de meninos e meninas bronzeados e fofos na praia, como vemos nos cartões postais. É um país incrivelmente diverso, que tem todo um conjunto de tensões raciais e sociais que vem junto com essa diversidade. Mas, então nós temos aqui mas, o ser brasileiro ele é muito mais complicado do que se parece. O que é ótimo, porque deixa alguém como eu, como uma pequena margem de manobra para me chamar de brasileiro agora também. Então, aqui nós falando sobre a diversidade brasileira, Jamblog é um blog, tá, da Universidade Georgetown,
University, e é a Annabelle Chinsity, que escreveu em 4 de novembro de 2015. Agora nós iremos aqui para as perguntas das alternativas aqui do exercício número 2, para que vocês agora possam compreender sobre o que estava se perguntando aí, tá, no exercício número 2. Então, a letra A fala assim, what is the text about? Então, sobre o que é o texto? Então, sobre o que ele está falando? Letra B, what type of the text is it? Where is available? Então, você vai, que tipo de texto é? Onde está disponível? E aqui, por último aqui, nós temos a letra C, how is the writer? Is she Brazilian? Então, quem é o escritor? Ela é brasileira? Então, você vai aí colocar aí para mim, tá bom? E agora nós vamos para a próxima página, o exercício. Exercício número 4, então fala assim, now the side of this sentence are true, T, né, or false, F, according to the text, to the text. Então, tá pedindo para você, agora decida se essas sentenças são verdadeiras, você vai por T, ou falsas, F, tá? Então, nós temos as seguintes afirmações. Brazil is not as diverse in the author imagined. Então, o Brasil não é tão diverso quanto o autor imaginava. Isso é verdadeiro ou falso? Segundo, the author is a foreigner how moved to Brazil because of her job. Então, a autora é estrangeira que se mudou para o Brasil por causa do trabalho. Nós temos aqui, Brazilian people look very different from one another. Então, aqui, o brasileiro é muito diferente do outro. Mais uma afirmação. There is distinct immigrant communities in the three Brazilian states. Existem comunidades de imigrantes distintas em cada estado do Brasil, ou estado brasileiro. E por último aí nós temos the postcard images of a beautiful people on the beach perfect describe Brazil. Então, a imagem do cartão postal de gente bonita na praia descreve perfeitamente o Brasil. Tá? Então, esses são os exercícios, tá? Da página, começa na página 11 e vai terminar na página 12. São apenas esses exercícios, tá? Na próxima aula vamos caprichar mais, tá bom? Estou com um pequeno irritação no olho esquerdo, então por isso que vamos fazer só esses exercícios hoje, ok? Então vamos prosseguir com a correção dos exercícios.